Antônio Wolff, muito próximo ao Jung, morreu com 65 anos de idade. O Wolfgang Pauli, com quem o Jung discutiu teoricamente, entre outras coisas, o tema da sincronicidade, morreu com 58 anos de idade. O Richard Wilhelm, com quem ele trabalhou a questão do Xing, o segredo da flor de ouro, morreu com 57 anos de idade. O padre Victor White, com quem o Jung discutiu a questão do mal, o livro Resposta a Jó, o livro Aion, morreu com 58 anos de idade. O Silberer, que foi a primeira pessoa que trouxe o tema da alquimia para dentro da psicologia, que inclusive foi tema de um segundo seminário que eu dei aqui, morreu com 41 anos de idade. Neumann morreu com 55 anos de idade. Uma mulher muito próxima ao Jung, que foi a pessoa que organizou a primeira antologia de textos do Jung em inglês, que é a Constance Long, morreu com 43 anos de idade. Um grego que tem uma obra, um único livro escrito, que se chama Evangelos Christou, morreu com 33 anos de idade. A conclusão que a gente chega é que o Jung devia dar um azar danado. Ele devia dar um azar danado para as pessoas, que todos morreram muito cedo, né? E todos são pessoas que têm uma contribuição importante, todos morreram antes do Jung. Tá? Todas essas pessoas que eu citei morreram antes do que ele. Então, nessa carta, ele está lamentando essas mortes anteriores e, aspas, antecipando uma morte que aconteceria em novembro do mesmo ano, seria a morte do Neumann. Tá? Então, em função dessas mortes muito prematuras, das pessoas que morreram prematuramente, e exatamente por isso, muitas foram esquecidas, ou foram abandonadas, ou foram relegadas a mera nota de rodapé dentro da historiografia junguiana, que, em algum momento, eu e um outro colega nosso, Pedro Perússolo, tivemos a ideia de organizar uma coleção de livros de autores, e isso deu origem a um projeto. O projeto foi apresentado a uma editora em São Paulo, que, de certa maneira, encampou a ideia, encampou o projeto, e é uma coleção que se chama Aos que Não Envelheceram. Então, é uma homenagem aos autores que não envelheceram. Esse é o nome da coleção. Hein? Morreu cedo. Mas não foi por causa dele. Não, esse não foi. Pelo menos ele. Então, essa coleção, Aos que Não Envelheceram, então vai ser uma homenagem a esses autores que vocês, talvez muitos de vocês não conheçam, talvez muitos de vocês não saibam. E o primeiro volume dessa coleção, que já está, talvez vocês já saibam, né? O primeiro volume é sobre Antônio Wolff. Então, o primeiro volume da coleção, Aos que Não Envelheceram, na realidade são 2 volumes que vão coletar o material escrito pelo Antônio Wolff. Tá? Então, o primeiro, que já vai ser publicado em julho, vai ser, a partir de julho desse ano, vai estar aí disponível para quem tiver interesse em ler. Nós pegamos um texto dela chamado Fundamentos da Psicologia Complexa, que é uma belíssima apresentação teórica que ela faz da obra do Jung, talvez, aos meus olhos, a melhor apresentação teórica que alguém já fez da obra do Jung. Tá? Eu sempre digo brincando, é uma apresentação teórica da obra do Jung, mas não tem mito nem conto de fada. Não tem mito, não tem conto de fada, não tem nada disso no livro. Tem a discussão teórica do que é o fundamento real da teoria do Jung, baseado em filosofia, física contemporânea a Tony Wolff, dos anos 30, e a obra do Jung. E o livro se chama Os Fundamentos da Psicologia Complexa. Tá?
Então, e o segundo volume, que deve sair possivelmente em outubro desse ano, é uma coletânea dos escritos da Toni Wolff. Desde o primeiro escrito dela, ainda jovenzinha, ainda assinando Antônia Wolff, até o texto final, que é o texto do que foi falado na missa de Requiem da Toni Wolff. Então, a apresentação, o pastor que celebra a missa fúnebre de corpo presente da Toni Wolff fala, e uma outra pessoa fala a respeito dela. Então, tem aí um arco bastante grande de textos da Toni Wolff. Tá? E aí vocês vão ter ideia da riqueza, do valor, da importância e do significado dessa autora. Tá? E daí, a partir do terceiro volume, vão aparecer o terceiro, quarto e quinto volume planejado, é a obra do Silberer. Todos os escritos do Silberer, desde o primeiro livro, que é o mais famoso dele, tem outros livros que ele escreveu, e os escritos que ele fez. Aí vai pela frente. Tudo vai depender de vocês comprarem a primeira edição, o primeiro volume, que cada edição vai financiar a próxima. Então, por favor, está no site, aproveite até 31 de maio, está por R$ 80, depois de 31 de maio vai para R$ 115. Vocês, por favor, comprem, divulguem. Se puder comprar mais de um volume, melhor ainda, para dar de presente para alguém, facilita. Mas, enfim, já está disponível no site e a partir de julho o livro vai ser entregue para vocês. Tá? Eu vou tomar a liberdade, se vocês me permitirem, ainda na primeira parte dessa fala, ler dois trechos desse livro da Toni Wolff, tá? Que o livro ele tem uma nota introdutória explicando o que é, por que a coleção aos que não envelheceram. Daí tem um prefácio escrito pelo presidente ou pelo diretor da Fundação Éramos na Itália, que é o Riccardo Bernardini. Então, quem tem interesse, quem conhece sobre Éramos, sabe quem é a importância desse italiano. Ele se dispôs a fazer um prefácio para o livro. Aí tem uma nota dos editores explicando por que a Toni Wolff foi a primeira a ser escolhida, daí tem um longo texto dela, e tem um pós-fácio escrito pela Carme Paresi, que é uma analista junguiana de São Paulo. Então, está um texto, um livro bem bacana, bem... E se vocês me permitirem, eu vou ler dois trechinhos aqui, para vocês entenderem. O primeiro deles é explicando por que a coleção se tem esse nome, aos que não envelheceram. Tá? E o livro começa com duas epígrafes. Há vidas que brilham com intensidade suficiente para atravessar o tempo sem pedir licença à morte. A segunda epígrafe: nem todos os frutos amadurecem à luz do sol. Alguns pertencem à colheita noturna da alma. Então, são as duas epígrafes do livro. A coleção Aos que não envelheceram é uma coleção consagrada à memória daqueles cujas vozes ecoam como murmúrios de uma obra inacabada, pensadores essenciais no desenvolvimento da psicologia complexa, cujas trajetórias foram interrompidas de forma prematura. Reunimos aqui escritos de autores que, embora tenham partido cedo, deixaram contribuições profundas, muitas vezes visionárias, que seguem ressoando no campo junguiano. Suas existências encerradas não cessaram de irradiar sentido. Pelo contrário, muitas vezes o fulgor de suas contribuições nasce justamente da intensidade com que viveram, pensaram e escreveram, sob a pressão de um tempo que sabiam ou não lhe seria curto. Suas vidas e obras
revelam o drama humano em sua tensão máxima, entre destino e liberdade, finitude e eternidade. Muitos foram eclipsados pelas figuras centrais de sua época, reduzidos a nota de rodapé ou silenciados por narrativas maiores. No entanto, sua obra permanece, às vezes, fragmentária, mas viva, pulsante, como brasas sob as cinzas. Há neles uma juventude que não passou, uma centelha que não se apagou. E talvez por isso, mesmo, nos falem tão diretamente atravessando o tempo. Acabando. Nessa coleção, ganham voz, novas escutas, nomes como Tony Wolff, Herbert Silberer, Evangelos Christou, entre outros. Figuras que se moveram nas margens do visível, nas frestas das grandes narrativas junguianas, onde ainda arde uma chama viva. Seus escritos, em parte esquecidos, soterrados ou eclipsados, revelam caminhos que a psicologia complexa ainda está trilhando. Mapas simbólicos, visões interiores, sínteses entre alma e mundo, Oriente e Ocidente, alquimia, experiência direta da totalidade psíquica. Aos que não envelheceram, é um gesto de memória e de futuro, uma tentativa de devolver lugar e luz àqueles que partiram antes da colheita, mas que semearam em profundidade. Que suas palavras possam seguir germinando em nós e através de nós, como sementes lançadas ao tempo. E que seus textos voltem a circular, que encontrem novos leitores e que seus nomes deixem de habitar apenas notas de rodapé, passando a ocupar o espaço que merecem na história viva da psicologia complexa. Então, essa é a justificativa, o porquê dessa coleção que carrega esse nome, aos que não envelheceram. Tá? E aí, vou ler um trechinho antes de entrar no nome, o porquê, a justificativa, por que a Tony Wolff é o primeiro e o segundo volume dessa coleção. Tá? A justificativa. O título do texto é Tony Wolff, Entre o Silêncio e o Fundamento. Tá? Tony Wolff foi, durante décadas, mais evocada do que lida. Nome associado quase exclusivamente à figura de Jung. Tornou-se personagem lateral de uma narrativa que a enredou em afetos, mitos e projeções, mas que ignora, em grande parte, o valor e a originalidade de sua obra. A ela se atribui o lugar da musa, da companheira, da amante, mas raramente o lugar da pensadora. Esses 2 volumes marcam a primeira tentativa sistemática de reunir os escritos teóricos de Tony Wolff, dispersos em revistas, atas de conferência e palestras, apresentadas em diferentes fóruns. Textos que, em sua maioria, jamais foram reeditados ou traduzidos e que ainda, hoje, circulam com dificuldade mesmo entre os especialistas. Não se trata aqui de uma recuperação sentimental, mas de uma tarefa crítica. Oferecer à obra de Wolff o espaço de leitura que lhes foi historicamente negado. A autora que emerge dessas páginas não se limita à conhecida tipologia do feminino, embora esse ensaio seja, com justiça, uma de suas contribuições mais notáveis. Wolff pensou em profundidade temas como a relação entre alma e cultura, o processo de individuação em sua dimensão simbólica, o destino espiritual da mulher moderna,
os caminhos interiores da imaginação ativa e o entrelaçamento do inconsciente com as transformações coletivas. Jung, em seu discurso durante a inauguração do Instituto C.G. Jung, em 24 de abril de 1948, diz: para completar a posição da psicologia complexa como está atualmente, gostaria de mencionar algumas obras importantes de alunos. Estas incluem Fundamentos da Psicologia Complexa, de Tony Wolff, uma obra notável por sua clareza filosófica. Sua escrita é precisa, reflexiva e exigente, e seu pensamento, como o de Jung, se movimenta por entre imagens, paradoxos e estruturas arquetípicas, sem jamais recair no dogma ou na simplificação. Que sua obra tenha sido soterrada não se deve à falta de qualidade, mas a uma conjunção de fatores históricos, simbólicos e institucionais. A adjetivação excessiva, os juízos reducionistas e o pouco interesse editorial do próprio campo junguiano em preservar e difundir seus textos contribuíram para essa ocultação. Resgatar Tony Wolff, portanto, é também interrogar a história da psicologia complexa e os modos como o saber feminino foi e ainda é marginalizado, mesmo aonde se proclama a centralidade do feminino. Esses volumes não pretendem encerrar sua obra, mas abrir caminhos, a oferecer ao leitor contemporâneo o acesso direto a seus textos. Convidamos a uma escuta nova, mais atenta e livre de preconceitos. Que Tony Wolff finalmente possa ser lida como de fato, com aquilo que de fato foi, uma pensadora singular, uma construtora silenciosa de fundamentos e uma voz que, longe de ter envelhecido, permanece viva aonde se pensa a alma com seriedade e beleza. Que esses volumes encontrem os leitores certos no tempo certo, como as sementes que dormem sobre a terra até que a estação as chame. Que a autora aqui apresentada possa se dizer por ela mesma e trazer movimento a novas inquietações que dormitam latentes no coração da psicologia complexa. Então, esse é o motivo pelo qual, mais do que suficiente, eu acho, para justificar que o primeiro e o segundo volume dessa coleção sejam dedicados a ela. Tá? E aí tem uma pequena curiosidade, que esses dois volumes, e principalmente o segundo volume, só existe em português. Não existe em lugar nenhum, em língua nenhuma, exatamente como ele foi organizado por mim e pelo Pedro. Tá? Tem um dos textos que é o primeiro texto do livro, nem consta da bibliografia original, a bibliografia dela. É um texto anterior, que ela faz um estudo maravilhoso sobre um canto da Odisseia. Então, a gente organizou de forma cronológica os escritos dela, desde o primeiro até o último, que ela não pôde participar, porque ela é a missa de corpo presente dela, conforme eu falei. Então, eu acho que vale a pena vocês conhecerem a obra dela, porque esse trabalho, essa coleção, de alguma forma, tenta recuperar aqueles autores junguianos que, por qualquer motivo, ou porque morreram cedo, ou porque foram marginalizados por adjetivação, por reducionismo, como, por exemplo, agora entra o Neumann, que foi vítima, eu acho que é vítima desse reducionismo excessivo. Tá? Então, todo o esforço é recuperar essas pessoas, trazer elas à cena, para que vocês conheçam aquele outro lado
do campo da psicologia complexa, que é pouco falado, pouco citado, ou tratado de uma maneira menor, né? A gente fala no começo aqui, que a Toni Wolff sempre atribuía o papel de amante do Jung, né? Ponto. Como se ele não tivesse sido dela, né? Ela foi dele, agora ele não foi dela, né? Estranho, mas enfim. E a tentativa, não, ela tem uma identidade teórica, tem uma identidade importante, tá? Então, isso é a primeira parte da aula, para justificar, explicar e, mais uma vez, compre um livro, leia um livro e não vão ao cinema.